Mas foi citado um exemplo, a necessidade que algumas pessoas têm de querer encontrar a mensagem do evangelho, querer encontrar Jesus em tudo que vem, né? Então, coisas que, Uhum. inclusive, originalmente nem tinham a ideia de ter alguma coisa Sim. religiosa, alguma coisa cristã ali. Eu já vi pessoas falar o seguinte, que aquela música, acho que a música do Raça, não, do Cidade Negra, aquela Amor Igual ao Teu, Eu Nunca Mais Terei, é Sei. uma pessoa que consegue enxergar uma oração ali, falando, é Uhum. como se a pessoa estivesse falando para Deus, né? Então, amor é igual ao teu, nunca mais terei, amor que eu nunca vi igual, amor que não se pede, amor que não se mede, que não se repete. Beleza, ok, mas talvez a gente não precise ir por um caminho desse, entendeu? De, Sim. de alterar a intenção original do autor. A gente pode dialogar normalmente sem distorcer o que ele está falando, ainda que seja uma distorção com uma ótima intenção, Uma boa saca? intenção, né? Uma boa Eu acho intenção. que no exercício de dialogar com a cultura, o diálogo exige escuta, né? E acho que estudando assim sobre cultura pop, e tal, lendo até os autores que falam disso em termos mais técnicos, tem uma vez eu me deparei com uma expressão que eu gostei demais, que a gente precisa, para dialogar com a cultura, de uma hermenêutica generosa, ou seja, uma interpretação generosa. E o autor, ele fala isso no contexto justamente do exemplo que você mencionou, que às vezes a gente associa dialogar a fé com a cultura pop em espiritualizar as coisas da cultura. Ou seja, a gente joga um monte de coisa que não tem a ver com o ponto de partida do artista, do compositor, em cima daquilo que ele disse. Sendo que falta para a gente essa hermenêutica generosa, né? Sermos generosos ao ouvir o que o autor, o autor, o ator, o cantor, o compositor, enfim, tem a dizer. E eu acho que uma das principais coisas da nossa interação com a cultura pop é justamente estar atento e sensível às imagens do que significa ser humano disponíveis por aí, né? Muitos retratos do que significa ser humano que a gente vai encontrar são lamentáveis. Mas por quê? Porque ser humano é lamentável mesmo. Então a gente precisa muito dessa sensibilidade, assim. Isso que vai tirar a gente daquela mentalidade de guerra cultural, né? Tipo, vamos pregar contra essa música. E mais no sentido de sensibilidade e sabedoria mesmo. Acho que é um caminho muito promissor esse. Fazendo uma paráfrase aqui com o Tiago, ele fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Acho que a gente pode falar o seguinte: resistir ao diálogo, e ele fugirá de vós, né? Tem muita gente que Exatamente. entende que o diálogo cultural ou interreligioso, ele pressupõe conivência, e não necessariamente. Não é Uhum. porque eu estou falando aqui da percepção de amor que a Marisa Monte tem e tal, que eu sou conivente com a mensagem dela. Eu só Sim, estou dialogando. Paulo faz isso quando ele chega a Atenas, ele cita o poeta, cita Epimênides, para Tito ele cita o poeta cretense, né? Enfim, é, a gente está no meio cultural, a gente não vive em bolhas, a gente não vive aqui, eu estou assistindo One Piece agora, né? A gente não vive num Sabaody Island, né? Na ilha lá, onde as bolhas surgem, assim, e você pode entrar nelas e fica impermeável e consegue passar sim. pelo oceano. Olha aí, um easter egg para a galera que curte One Piece. Mas a gente também não é esponja totalmente, a gente absorve tudo, né? A gente consegue ter um filtro, a gente consegue escutar que para ter creu, para dançar creu tem que ter disposição e tem que ter habilidade. Eu olho para aquilo e falo, não, isso não tem nada a ver com a minha fé. O que essa Sim. pessoa está querendo demonstrar? Está querendo demonstrar virilidade, está querendo demonstrar pulsão de vida. Beleza, mas eu não encontro a afirmação da minha masculinidade no CREO Velocidade 5. Isso não comunica com a minha fé, com os parâmetros de moralidade que eu tenho. Então, eu escuto o que você está falando, só que eu respondo de uma outra forma. Eu Sim, respondo com o fruto do exatamente. espírito, eu respondo com mansidão, domínio próprio, com paz, alegria, longanimidade, saca? É o tipo de coisa que a gente pode fazer. A gente não precisa simplesmente. Aliás, mas também tem o outro lado, né? Não é por isso que eu vou lá pro baile funk proibidão
e ficar lá até 6 da manhã, né? Com... Pelo exercício de escuta. Não vou fazer isso, não sou, agora eu sou missionário cultural, eu vou ter que ir lá no prostíbulo. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente pode muito bem responder a algumas demandas, algumas angústias que a sociedade tem, que está externalizando elas através da música. E a igreja Sim, não ouve essas angústias e não consegue responder exatamente. adequadamente. No ano passado, quando eu dei 2 cursos de cultura pop lá no Invisible College, eu e os meus alunos, a gente sempre reafirmava, meio que virou um lema assim para a gente que a gente tirou do livro Conectados, do Daniel Strange, que saiu recentemente pela Vida Nova, na época nem tinha ainda em português. Que a gente dialogar com a cultura pop, qualquer artefato, assim, qualquer ênfase da cultura pop, e a gente está aqui entendendo que o amor é matéria-prima de muitas coisas da cultura pop, é um exercício constante e sutil de confronto e conexão, ou de conexão e confronto, coisas que acontecem ao mesmo tempo. A gente se conecta, por exemplo, é, numa expressão honesta da experiência humana, do que significa amar uma pessoa. Isso gera conexão. Mas, por exemplo, músicas que propõem uma visão de ser humano distorcida, desumanizada, isso exige um confronto nosso. Mas tudo isso passa pela escuta, né?